Localizada ao noroeste de Buenos Aires, na Argentina, está essa estranha ilha circular, que parece estar em um corpo de água quase perfeitamente redondo. O que é particularmente misterioso sobre esta ilha é que ela fica bem no centro de um lago misterioso que foi o local de inúmeros avistamentos de OVNIs e histórias paranormais. Compreensivelmente, isso o levou a ser alvo de inúmeras teorias da conspiração. Então, o que é? Como foi parar lá? E quem fez isso? Todas essas perguntas e muito mais foram feitas nos últimos anos, desde que a notoriedade da ilha tomou conta, e finalmente vou revelar as respostas. O nome deste lugar parece projetar misteriosidades antes mesmo de você colocar os olhos nele. El Ojo, que traduzido do espanhol significa o olho, é uma ilha que leva o nome da forma circular da Terra que gira em torno de um eixo, em uma piscina de água igualmente circular. Localizada nos pântanos do delta do Paraná, no nordeste da Argentina, a sudeste das cidades de Campana e Zárate, nos arredores de Buenos Aires, o Olho é uma ilha de aproximadamente 118 metros de diâmetro, que flutua em um fino canal de água. Sim, ela flutua. Não é como aquelas ilhas comuns do dia a dia que ficam presas ao chão sob um corpo d'água. Esta parece ser diferente. Embora tenha sido visível no Google Maps nessas coordenadas desde pelo menos 2003, o Olho existiu como uma área remota e despercebida até o inverno de 2016. Naquela época, o cineasta argentino Sergio Neuspiller tropeçou no Olho enquanto procurava um local para fazer as filmagens de um filme de terror sobre extraterrestres, seres sobrenaturais e outras lendas locais. Dada a dimensão circular quase perfeita da ilha e do corpo de água em que flutua, ele deduziu que não poderia ser uma formação natural. Segundo ele, esse local nunca foi visitado por humanos. Como e por que foi feito? A que propósito serve? Há quanto tempo está ali? E como ele mantém sua forma? Todas essas são perguntas que ele fez a si mesmo. Então, ele partiu em uma busca para encontrar as respostas para essas perguntas e desvendar o mistério do Olho. Ele montou uma pequena equipe composta por ele, Richard Petroni, um engenheiro hidráulico e civil, e Pablo Martinez, um especialista em tecnologia. Juntos, eles atravessaram pântanos e terreno cheio de vegetação por muitas horas para visitar o local e descobrir uma explicação racional. Porém, devido à dificuldade de chegar a esse local, eles não conseguiram chegar ao destino. Finalmente, em sua segunda tentativa de alcançar o Olho, eles tiveram sucesso. E o que descobriram, no entanto, foi tão inacreditável que eles ficaram com mais perguntas do que respostas. Eles notaram que a água estava estranhamente clara e fria, o que é incomum para aquela área. Eles também descobriram que o fundo do canal aquático era atipicamente sólido, em comparação com outros pântanos que o cercam, enquanto a própria ilha tende a flutuar milagrosamente sem nenhuma evidência de como ou porquê. Os residentes locais acreditam que a forma de um círculo dentro de outro círculo representa a presença de Deus na Terra. Outros acreditam que há um fenômeno paranormal e faz parte de um grande grupo de formações semelhantes na área que apontam para forças não naturais em ação. E dado que fica no centro entre vários eventos estranhos, Scott C. Warren, da UFO Sightings Daily, sugere que o Olho é uma entrada secreta para uma base alienígena escondida sobre a superfície, usando a ilha como camuflagem. Os moradores também relataram terem visto flashes de luz perto do Olho, no céu durante a noite. Alguns atribuem a uma luz mala ou luz fantasma de um cemitério indígena da região. Testemunhas viram um círculo de luz perfeitamente redondo no céu, e houve relatos de carros parando de funcionar durante esses misteriosos flashes de luz. É claro que este mistério tinha que ser resolvido. Então, em setembro de 2016, Neuspiller começou um projeto Kickstarter para arrecadar $50 mil para outra expedição a essa descoberta possivelmente alteradora do mundo. Dessa vez, seria um empreendimento científico com planos de trazer uma equipe diversificada de cientistas que inclui biólogos, geólogos, mergulhadores e ufólogos, além de equipamentos técnicos especializados, como drones e outras ferramentas. Amostras de terra, plantas e água deveriam ser coletadas e estudadas para que as respostas a esse lugar misterioso pudessem ser documentadas. O plano era filmar todo o processo e produzir um documentário que incluísse uma análise completa de cada detalhe que pudessem encontrar. Os que doaram para a causa teriam acesso exclusivo ao processo, junto com as mercadorias das mais novas formas, como camisetas e canecas. As doações para o projeto estavam bem encaminhadas, mas rapidamente pararam, e o projeto nunca decolou, tendo arrecadado apenas $12.670 de sua meta de 50 mil. Então, infelizmente, sem o financiamento adequado para reunir uma equipe de cientistas e mergulhadores profissionais para um estudo no local,
o olho só pode ser visto pelo mundo à distância, deixando todos se perguntando sobre os segredos que este lugar guarda. No entanto, há algumas coisas a serem consideradas que podem ajudar a desvendar esses segredos e a acender uma luz sobre esse mistério fascinante. Mas, infelizmente, a resposta, como sempre, está na ciência, e não em boatos ou conspirações. Como em qualquer outro lugar do mundo, os costumes e tradições locais tendem a fornecer lendas para alimentar a imaginação. Então, vamos aos fatos. Em todo o mundo existem vários exemplos de ilhas flutuantes redondas. Algumas delas são feitas pelo homem, enquanto outras são formações naturais. Não, alienígenas não foram vistos criando nenhum desses. Conhecidos como tufos, floatons ou espuma, eles são compostos de vegetação flutuando em aglomerados de raízes flutuantes ou outros detritos orgânicos. Eles normalmente se desenvolvem quando o crescimento da vegetação que vive em áreas úmidas, como taboas, juncos e mais alguns tipos de vegetais, que se estendem da costa de uma área de terras úmidas. À medida que a água se aprofunda, suas raízes não chegam mais ao fundo. Então, eles usam o oxigênio em suas raízes para a flutuabilidade e a vegetação circundante como suporte. Com o tempo, o vento e a chuva rasgam seções livres da costa e a ilha formada migra ao redor do lago com ventos e correntes variáveis. Eles eventualmente se desenvolvem em círculos conforme batem contra a linha da costa, seja se reconectando a uma nova área da costa ou se rompendo. Na Amazônia brasileira, essas ilhas flutuantes conhecidas como Matupá se formam em lagos e nas várzeas dos rios de águas claras. Eles podem variar em tamanho, de apenas alguns metros quadrados a vários hectares. Essas pequenas ilhas também são encontradas na Europa, como a ilha de La Rota, no lago Posta Fibreno na Itália. Em algumas regiões aquáticas do norte da Europa, vários milhares de hectares de prados flutuantes foram preservados para terras agrícolas e reservas naturais. Todos esses foram criados por meios naturais. No entanto, algumas das formações encontradas ao redor do globo são feitas pelo homem. Por exemplo, no lago Lotak, na Índia, eles são chamados de pundis e são usados principalmente para a pesca. Da mesma forma, as pessoas conhecidas como urus no lago Titicaca, em Perubu, construíram grandes jangadas flutuantes de junco, onde vivem e trabalham. Essas ilhas são caixas de juncos que precisam ser constantemente reabastecidos, e os gases que liberam ao se decompor auxiliam em sua flutuação. No início, essas ilhas ajudaram a proteger a sociedade de vizinhos mais agressivos, como os incas. Da mesma forma que os urus construíram suas ilhas, alguns governos modernos, como o Gold Coast City Council na Austrália, usam as mesmas técnicas para estabelecer um sistema de filtragem para melhorar a qualidade da água, reduzir poluentes e fornecer um habitat para a biodiversidade. Esses habitats flutuantes não apenas criam um ecossistema próspero abaixo da superfície da água, mas também fornecem um local seguro para os pássaros construírem seus ninhos. A China também é conhecida por manter esse esforço, pois em 2004 eles criaram a maior ilha flutuante com vegetação do mundo. Apesar de alienígenas serem bem-vindos, eles não foram vistos em nenhum desses locais ainda. Embora a existência natural dessas ilhas flutuantes redondas seja rara o bastante para ser mal compreendida, elas também são comuns o suficiente para ter uma explicação lógica. Em uma escala global, a formação pode ser difícil de encontrar, mas é uma visão comum no rio Luapula, perto da fronteira da Zâmbia e da República Democrática do Congo. No entanto, esse fenômeno não se limita apenas à terra flutuando na água. Um tipo comum de ilha flutuante é, na verdade, o gelo. Os discos de gelo são formados quando um grande pedaço de gelo se quebra num rio. O movimento giratório é iniciado alterando a temperatura da água conforme o gelo derrete, criando um vórtice quando a densidade mais baixa da água quente interage com a superfície de gelo mais fria. A corrente mantém o gelo em movimento e lentamente se afasta da massa até formar um círculo perfeito girando sobre a água. O efeito é chamado de cisalhamento rotacional. Então, os alienígenas vieram ao nosso planeta criar ilhas redondas para manter suas bases secretas escondidas da humanidade? Possivelmente, mas não nesse caso. Essa massa de terra perfeitamente circular é uma porta de entrada para outra dimensão? Novamente, este é outro cenário improvável. A misteriosa ilha giratória, conhecida como o olho, é simplesmente um fenômeno natural, causado pelos efeitos da erosão de correntes e ventos em uma massa flutuante de raízes e plantas. É uma boa história, algumas conspirações e um pouco de aprendizado científico, mas devemos lembrar que só porque é um círculo perfeito, não significa que não seja natural. E você, ainda acredita nas conspirações ou está convencido pela ciência? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!